Pois, muito bem, pequeno gafanhoto, voltamos aqui para trazer mais uma resposta a você inscrito, né? De todas aqui que a gente está selecionando, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui uma pergunta bem assim, eu vou responder, né? Eu quero trazer essa pergunta agora, fazendo o corte aqui, muito bem. Respondendo essa pergunta aqui de um inscrito, tá? Bem interessante, que é, ó, atualmente você está com quantos anos? Aqui eu vou responder, olha só minha barba branca, né? Apesar do meu estilo, eu gosto de usar estilo boné, assim, um óculos e tal, uma roupa mais esportiva que ajuda a disfarçar um pouco a idade também, né? E eu me sinto jovem, como sempre, né? Eu pratico exercício, corro, faço um monte de coisa, então me sinto jovem. Mas eu tenho 44 anos, faço 45 agora em junho, tá? Então veja bem, eu tenho 44 anos, tá? A pessoa menciona aqui, né? O Marcelo, ó, eu já passei dos 40 anos e parece bem mais difícil passar em concursos. Daí uma outra pessoa responde, 45 anos sim, é bem mais difícil. E o outro, tamo junto, com saúde a gente vai longe. Gente, a grande questão que eu digo para vocês, a dinâmica da idade, eu acho que assim, ó, para você passar em um concurso não tem idade, mas é que a procura para um concurso, né, ela tem uma idade inicial nova ou intermediária, depende do concurso. Agora sendo bem realista. Então nós temos concursos iniciais aí quando você começa com 18, 20 anos, tá? Você pode vir para esse universo de concurso, prefeitura, bancário, seja qual for, que não precisa do ensino superior. Tem concursos que precisam do ensino superior, então você acaba vindo para o universo depois de formado, 22, 23, por exemplo, 24 ou 27 anos. Então você pega uma camada, se você pegar concursos fiscais, a média dos aprovados é um pouco maior, né? Entre 25 a 35 anos, tá? Eu fiz até um dado estatístico sobre isso. Qual a idade dos aprovados na carreira fiscal? 25 a 35 anos é a maioria aprovada nesse limiar. A 35 a 40 é uma quantidade menor, e de 40 a 50 anos é uma quantidade bem menor ainda, tá? A razão que eu vejo não é somente assim pela idade, pela dificuldade de você ser mais velho, mas eu vejo pela dificuldade de que não são muitas pessoas que se dispõem a estudar, a entrar nessa vida de concurseiro com uma idade mais avançada, tá? Então são poucas pessoas que se tocam, então por isso pode parecer que tem poucas pessoas que passam, mas eu acredito que é tão difícil quanto para uma pessoa mais nova. Tem essa questão de dizer, não, mas tipo, é mais difícil e tal. Circunstâncias da vida, por exemplo, tá? Se você tiver nessa faixa de acima de 40 anos, tiver uma família para você cuidar, você ter filhos, né? Ter esposa, ou se você é esposa, você ter marido, ter filhos para cuidar, e uma dinâmica de trabalho, tudo isso faz com que os momentos para estudo se tornem às vezes você está cansado, você está muito cansado para estudar, você está naquela pegada que você faz um esforço muito maior do que uma pessoa que dos seus 18 aos 25 anos talvez seja solteira ou tenha só o compromisso de sair final de semana com o namorado ou com a namorada, né? Então socialmente tem uma vida que tem aquele momento de escape, enquanto você, como uma pessoa com 40 anos ou mais, você tem várias questões da vida que te levam a ter um estresse maior. Então essa que é a questão que eu coloco. Então talvez numa situação acima de 40 anos você tem N dificuldades que uma pessoa mais nova não tenha, tá? De estresse que acarretam a um estudo aí de menor efetividade por tudo que acontece. Então, na verdade, você tem que blindar a sua mente para tudo isso que acontece. Você tem que blindar, né? Você tem que saber que você tem uma característica diferente, talvez. Talvez tem pessoas mais novas também que enfrentem toda essa dificuldade, mas o que eu informo é acima de 40, assim, com uma estrutura familiar desse jeito. E vamos tirar tudo isso aqui, como eu disse, blindar, né? Você fazer o seu momento de estudo aquele momento priorizado, de momento que você não esteja estressado, que você esteja no melhor do seu rendimento, e a gente tá fazendo vídeo sobre isso aqui também no canal, qual o melhor horário para o rendimento seu. Então assista aqui no canal, se inscreva no canal para ficar atento sobre isso. Então primeiro você blindar a sua mente, né, sobre essa circunstância, saber que vai ser difícil, mas que é tão difícil quanto para uma outra pessoa, só que para você tem alguns dados, algumas questões que você tem que blindar para não acabar aí no universo sendo sufocado pelo estresse e não conseguir estudar e não conseguir passar, tá? Mas isso aqui é o primeiro ponto. Talvez o segundo ponto, mas eu não tenho família, não tenho nada, eu sou sozinho e mesmo assim eu tô achando difícil depois dos 40 estudar. É porque você tem um longo período para você voltar a criar um hábito, né, também de estudar. E a gente com uma certa idade, não que a gente seja menor ou não que os outros, mas tipo é o efeito cognitivo. Se você desenvolve, né, esse gosto pela aprendizagem que vem a tempos, então você consegue manter isso para o resto da sua vida. Eu vejo pessoas com 60, 70 anos que são estudiosos, que conseguem aí
fazer vários e vários estudos de memorização, porque eles mantêm essa busca pelo efeito cognitivo durante a sua vida inteira. A grande questão é esse lapso. Se eu estudava até os 24 anos, depois eu fico dos 24 até os 40 sem realmente ter o esforço cognitivo de aprendizagem, isso aí acaba ficando, né, para trás, e você tem que retomar tudo isso. Então você tem, além do esforço de você estudar para concurso, você tem o esforço de colocar na sua rotina novamente o esforço de aprendizagem, que é isso que eu digo, o esforço cognitivo, que é o esforço de aprender dia a dia, né, matéria, conteúdo, algo que não fazia parte da sua rotina. Então esse período de adaptação leva um tempo, e até você levar esse tempo para adaptação, aí você vai ter um rendimento a partir dali, mas só que nisso ali te parece que você leva um tempo maior que os outros, em razão de que você está numa nova rotina que se passou, né? É que nem memória muscular. Tem muita gente, tu tem uma memória muscular de você ter trabalhado o músculo e tal, e você vai perdendo com o tempo se você não pratica exercício. Então a memória é também a mesma coisa, de estudo. Você estudou só até a faculdade, depois nunca mais estudou, você tem uma memória daquele tempo, mas aquilo lá é muito longínquo. Então se a pessoa que é mais nova, ela consegue manter essa rotina e consegue, assim, tudo, né, ser um pouco mais fácil, não que seja fácil, mas que seja um pouco mais fácil do que tem 40 anos ou mais. Mas, como eu disse, eu passei agora com 43 anos, né, no último concurso que eu passei dentro das vagas, 43 anos, né, então, claro, que pela rotina aqui, eu sou casado, tenho filhos e tudo, foi um pouco mais difícil, né, eu tive que me blindar de alguma forma, separar um tempo, ver qual que era o tempo que era melhor para eu estudar e manter uma rotina saudável com a minha família e com os exercícios. Então, a partir disso, eu sempre indico, se você tem mais de 40 anos, primeira coisa para estudar, você tem que voltar a fazer algum tipo de exercício físico, tá? Para que você possa ter um bom desempenho aí, então, nos seus estudos. Tá certo? Então, essa é uma pergunta muito interessante aqui que eu trago para vocês aqui, respondendo, então, sobre essa questão de estudar tendo mais de 40 anos aqui no canal do Mr. M News. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito, inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.